ficar aqui do lado dela. Invasão do Baixo Ilha. Boa noite, Invasão Baixo Boa Ilha. noite. Estamos aqui com o Jorge. Ele é do Almanaque Cultural da Ilha do Governador. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal do Baixo Ilha. Prazer estar aqui. Prazer o nosso, seja bem-vindo ao Mirante do Rock. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, né, é o que é cultura para você? Da onde você tirou essa ideia tão inovadora de fazer uma página, né, concreta sobre isso? Na verdade, a cultura ela se compõe de vários elementos, né? Eu acredito muito como identidade de um povo, né? A gente tem esse conceito assim mais conservador, mas é exatamente isso, né? A gente se conhecer como povo, como população, como cidadão, né? Eu acredito muito nisso, né? Que a cultura ela compõe o ser humano, né? Faz com que a gente tenha uma amplitude maior no enxergar as coisas, né? Não ver o ambiente, né? Não é só aquela coisa de trabalhar, de estudar, mas ela te dá uma amplitude maior, né? A alma, né? Como se fosse a alma, né? Com certeza, o ser humano é formado de cultura, Sim. né? E a cultura também nos dá direitos, né? Sim, Então, exato. esses direitos tão intrínsecos, né, do ser humano vêm através da cultura, muitas vezes, né? Então, acho que é importantíssimo, né, você Pra frisar tudo, isso. exato. O desenvolvimento criativo do ser humano. A gente vive por atitudes criativas, né? Eu na minha vida de professor, né? Quando eu trabalho como nas escolas, né? Eu procuro explorar muito esse lado criativo dos alunos, né? Eu trabalho muito com isso. E a gente vê que às vezes no mesmo ambiente, com o mesmo nível de informação que eles recebem, uns são mais criativos, outros menos criativos. Mas a criatividade é só um exercício, né? De você buscar o porquê das coisas, né? Eu sempre falo assim, o talvez, né? O talvez, ou quando eu quero fazer alguma coisa, eu trabalho dou muito aula de robótica, de criação de games, criação de aplicativos, algo ligado sempre ligado à tecnologia, né? É, então eu sempre falo assim para eles, ó, quando vocês forem desenvolver qualquer tipo de projeto, ou procure pensar assim, e se, a palavra-chave é o e se eu fizer dessa forma, e se eu botar outra cor, e se eu usar um tamanho maior, ou se eu usar uma ferramenta diferente. O e se é a chave da criatividade, né, na verdade. Quando a gente começa a trabalhar com essas crianças, a gente, usa o e se. E eles acabam incorporando aquilo para a vida deles. Então, eu uso alguns métodos, assim, pelo menos na robótica, chamado STEAM. É um método que utiliza ciência, tecnologia, arte. São várias habilidades num contexto só, né? E a gente procura trabalhar muito com materiais reciclados na construção dos projetos de robótica. E eu entrego todo aquele material para eles e eles desenvolvem, né? Usando o IC, né? Então, na última feira que a gente fez uma apresentação, eles fizeram uma roda gigante, gigante mesmo, toda de canudinho de refrigerante, funcionando com o motor, ela girava, parava nos momentos certos. E assim, os pais chegaram, olharam, não acreditaram que os alunos fizeram aquilo. Né? Mas essa questão do e se, né? Usar a criatividade, né? E no Almanac eu procuro muito isso, passar informação, conteúdo, para que essas pessoas que leiam ali tenham um volume de conhecimento maior, né? E a partir dali, daqueles conhecimentos, despertem para outras coisas. O cara que vai ler ali uma coisa sobre uma pintura que eu botei ali, ou um compositor, ou uma tela em específico, e o cara se interessar por aquilo, vou pesquisar mais, vou ler mais sobre isso, né? Eu procuro muito trabalhar dessa forma. Desculpa, falei bastante aqui. Não, que isso, pode ficar à vontade. Eu até gosto de ouvir, né? Porque acho que cultura é um tema muito central, Não, né? mas é bem bacana. O Baixo Ilha tenta incentivar um pouco a cultura. A gente não está dentro, né, desse universo tão constante, apesar de eu ser professora, mas não, né, de arte nem de robótica, né? Eu sou de português, né? Mas também dá para adentrar, né? Então nessa questão da gamificação, da robótica, a gente já Isso é está, importante. Outra coisa que né? eu falo muito com os alunos, né? Eu tenho uma editora, eu trabalhei 30 anos com a editora, né? Produzindo livros de autores independentes. E eu falo para eles, importante a leitura. Vocês leem? Eu sempre pergunto, leem?
Mas por que é importante a leitura? Como é que vocês pensam? Aí eles ficam assim, vocês não pensam através de palavras? Aí, através de palavras. Então, a leitura vai te dar o quê? Vai te dar um vocabulário maior, mais extenso, né? O que acontece com o seu raciocínio? Né? Você não pensa através de palavras? Seu raciocínio vai ficar mais rápido, mais objetivo, mais organizado. Aí eles ficam, realmente, né? A leitura é tudo, cara. O livro é um objeto. Eu trabalho com livros já há muitos anos, né? Produzindo livros mesmo. Eu acho um objeto transformador mesmo. Transformador de realidade, né? Social, político, é um objeto que tem o seu poder, tem uma força, né? E tem que ser estimulado essa leitura, né? E você, como professor, tem que forçar isso, né? Brigar mesmo para que se leia, porque tem que criar o hábito. Né? As pessoas não têm o hábito, perdem o hábito da leitura, né? Às vezes não veem os pais, a gente entende, porque esse dia a dia corrido, todo mundo tem que trabalhar, chega cansado, quer dar uma... Mas se tiver o hábito da leitura, não vai perder, mesmo cansado, você vai querer ler, porque aquilo vai te relaxar, né? E a criança vendo, o pai ler, ele vai querer ler também, né? Vai ter essa interação com o livro, é importantíssimo, cara. E foi o que você falou nessa questão do digital atuando a favor, né? Sim, então, o livro mesmo pode ser digitalizado, outras coisas podem ser digitalizadas e tornar atrativo para aquelas crianças, para aqueles jovens e para os adultos, né, em geral. E eu reparei que você utiliza muito isso nas suas redes sociais, a questão da cor para chamar a atenção, né? Eu reparei. Muito. Questão da música, com a questão dos neurotransmissores, tudo isso, né? Eu estudei, viu? Mas é verdade, é isso aí, exato. Legal. Então eu desejo muito sucesso na sua empreitada, legal. Porque eu acho... Eu achei super importante essa iniciativa, né? Eu estava até falando lá dentro dessa questão isso vai fazer com que a gente se organize cada vez mais, né? Que a gente possa cobrar cada vez mais, exigir cada vez mais, que é direito nosso, né? A gente pegar pesado mesmo, mas tem que estar organizado para isso, né? Com certeza, a gente traz a conscientização através dos meios de comunicação, né? Com certeza. Obrigada, George, foi um prazer conversar com você. Prazer, bem-vindo e sigam o George nas redes sociais, viu? Pode falar aí sua rede social. É @Almanac Ilha. Valeu, galera!